Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pede e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Que de vós dá ao filho de uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nosso lecto divino, ele tem 4 perguntas, né? O que o texto diz? O que o texto diz para mim? E o que o texto me leva a dizer a Deus? E qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Então, para que a gente possa digerir a palavra de Deus e trazer para a nossa vida. O que o texto diz? Vamos pegar um exemplo aqui, junto com a igreja. Como a gente acabou de ver, a gente faz parte dessa igreja junto com Cristo. E nesse mesmo mover, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, Deus é bom. E tudo que Ele nos dá provém do seu amor e bondade. Então, aqui o ensinamento começa a dizer que Deus é bom. Então, Deus é bom o tempo inteiro. Se é uma coisa boa para mim e para você, quando você pedir, quando você bater a porta, vai ser cedido. Então, se Deus é bom, Ele sabe o que é bom para mim e para você. O Evangelho nos convida a confiar plenamente nele, pedindo, buscando e batendo a porta sem cessar. Queridos irmãos, aqui, vamos colocar aqui cada um de nós, você pede algo para Deus. Então, quando você pede algo para Deus, você confiar na providência divina. De que forma? Se não foi realizado o meu pedido, é porque Deus viu que isso não era bom para mim. Então, se Deus vê que é bom para mim, Ele vai realizar aquilo que eu pedi. Até às vezes a gente pede coisas que a gente não sabe, que lá na frente aquilo não vai ser bom para mim. Então, Deus sabe o que é bom. Às vezes você pede. Outro detalhe importante. Na primeira leitura, em Esther 4,17, vai dizer assim, que a rainha Esther, temendo o perigo de morte, buscou refúgio no Senhor. E detalhe, o seu pedido foi um apelo confiante, aplicado na fidelidade a Deus. Então assim, quando eu estou fiel a Deus, eu busco ali viver os sacramentos, eu busco viver a unidade com Cristo, eu vou à Santa Missa, eu escuto a palavra, procuro trazer essa convivência do amor na minha casa, na minha família. E aí eu estou sendo aquele homem, aquela mulher que busca a presença de Deus. E eu começo a pedir para Deus. Porque, irmãos, tem pessoas assim, que só pede as coisas para Deus quando precisa, mas não busca unidade com Cristo. E esta unidade que é muito importante. Quando nós nos unimos a Ele, eu vou ter plena confiança. Se eu não fui atendido, por quê? Porque eu sei que não vai ser bom para mim. E aí eu continuo caminhando, eu continuo seguindo meus caminhos, mas que a gente tenha confiança nele. É isso que o Diário Bíblico está dizendo. Não precisamos ter medo ou vergonha de pedir muito. Certo? Nem podemos dizer, Deus já sabe o que preciso, então para que pedir? Então a gente não tem que ficar questionando. É isso aí. Mesmo que Ele já saiba tudo, o ato de suplicar a Deus faz bem à nossa alma, pois nos coloca no lugar de servos e filhos. E mesmo quando algo adverso nos acontece, ou quando parece que Deus não escuta, precisamos ver a certeza de que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8, 28. Então todo esse mover que nós estamos vendo aqui, todo esse ensinamento, é a plena confiança em Deus. Então quando eu estou caminhando com Deus, eu sei que Ele sabe o que é bom para mim, eu vou pedir confiante, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar colocando aos pés de Deus. Mas se não vir a graça que eu pedi, confia no Senhor. Continua firme, confia nele. E o teu coração continua seguindo em frente. É este o agir de Deus. Queridos irmãos, e quando a gente pede a conversão de alguém, quando você pede a tua conversão, quando você pede algo para Deus que é para unidade com Ele, creia
que isso vai acontecer ao tempo de Deus. Coloca a mão no teu coração. Então, o que a palavra nos diz hoje? Que a gente deve ter confiança no Senhor, plenamente nele, pedindo, buscando e batendo a porta sem cessar. Pedindo, buscando ele, estando com ele e batendo a porta. Senhor, me ajuda. Eu estou precisando, Deus. Não está sendo fácil o que eu estou vivendo. Senhor, eu estou tendo a dificuldade com a minha ansiedade. Senhor, essa enfermidade está me levando eu a fraquejar na fé. Senhor, me ajuda, Cristo. Me ajuda, Senhor Jesus. Diante dessa situação, querido irmão, e é neste mover, pede a fortaleza, pede o amparo do Senhor, mas não deixa de acreditar nele, não deixa de acreditar na presença dele, o Espírito Santo de Deus, que nos foi confiado, que nos foi dado diante de Cristo, é para que nós saibamos dizer, Senhor, mesmo que esteja difícil, eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Diante desta enfermidade, diante desta provação, diante dessa situação, eu quero, Senhor, a Tua presença na minha vida. Que o meu coração seja fortalecido, que a minha fé seja aumentada e que Teu Espírito Santo me conduza neste momento. Levanta a Tua mão, fala, Senhor, eu creio, Senhor, eu confio em Ti. E diante do que eu vou pedir agora, Senhor, fala para Deus agora. Fala o que você precisa, fala as tuas necessidades, fala aquilo que você necessita nesse exato momento dentro da sua casa, se é a tua conversão, a conversão de alguém que está perto de você, se é uma vida diferente, se é um diálogo que está faltando na sua casa, se é realmente a unidade no amor, se é realmente a confiança, livrando dos pecados, se é o pecado do adultério, se é o pecado das mentiras, se é o pecado do distanciamento de Deus. Neste momento, Senhor, coloca a Tua mão poderosa sobre todas as situações diante das famílias. Aquilo que tem pedido o coração de cada mãe, de cada pai, de cada esposo, de cada esposa. Se é o teu casamento que precisa ser reavivado, coloca a Tua mão, Senhor, sobre o meu casamento. Coloca a Tua mão, Senhor, sobre a educação dos meus filhos. Coloca a Tua mão, Jesus, diante da conversão diária de cada um de nós, Senhor. Mas que o meu coração seja totalmente entregue para Ti, Jesus. E neste momento, eu derramo a graça, eu peço essa graça que seja derramada dentro da minha casa, na minha família. Sabe, irmãos, hoje quando eu orava, me vinha assim um momento assim de fechar meus olhos, e me vinha assim um discernimento muito importante. Me vinha assim duas casas, e no meio dessas casas tinha como assim aquele precipício pequeno, que dava para você passar de um lado para o outro. Mas de repente ficava grande e não tinha mais como você passar. E o discernimento é que o tempo está curto e nós precisamos tomar a decisão. Essas duas casas, uma casa é a nossa casa aqui, a nossa vida aqui. A outra casa é a nossa morada no céu. O tempo está curto, nós temos que tomar uma decisão para qual casa que eu quero. A unidade com Deus no céu ou eu ficar aqui com os meus pecados, com as minhas ações? Eu preciso tomar uma decisão imediata, ser radical diante das minhas decisões. Por quê, irmão? Porque hoje mesmo nós podemos ser convidados para ir para o céu. E aí? Para o céu ou para o inferno. Estar diante de Deus com o meu jeito de ser, com a minha vida. Mas eu estou neste momento querendo a unidade com Deus no céu? Ou eu estou dizendo, a hora que der eu vou, a hora que der eu vou rezar, a hora que der eu largo desse pecado. A decisão é agora. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que neste pedido e neste mover que nós herdamos o céu. Eu te peço, Senhor, dai-nos a graça da unidade contigo. Dai-nos a graça da decisão rápida. Dai-nos a graça, Senhor, de estarmos diante de Ti, decidido em qual morada que nós queremos estar, que é na Tua presença. Eu desejo estar contigo, Senhor. Eu quero estar nessa Sua morada. Por isso, Deus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos e peço que Teu Espírito Santo direcione o meu agir, direcione o meu querer, para que eu seja liberto de todo pecado mortal, para que eu adquira a graça da unidade contigo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, encerrando esse momento com Deus. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu,